Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um bate-papo com o vereador. Como vocês se lembram, no início do ano, a gente fez uma apresentação dos vereadores da Câmara Municipal de Varginha. E, recentemente, tivemos uma alteração no quadro dos vereadores, onde 2 vereadores saíram e 2 novos vereadores chegaram à Câmara Municipal. Hoje, estamos com um deles, que tomou posse recentemente. No dia 25 de agosto de 2025, Cássio Chiodi assumiu a vaga de vereador da Câmara Municipal de Varginha. E ele está aqui para falar conosco, se apresentar, falar sobre seus projetos, como será a sua atuação na Câmara. Muito obrigado, viu, Cássio, por aceitar esse convite. Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho da nossa trajetória, dos nossos objetivos enquanto legislador aqui nessa cidade. Cássio, então vamos começar falando para a população como foi sua chegada até a Câmara Municipal. A nossa trajetória, na verdade, a minha trajetória, ela se iniciou no bombeiro, na verdade, né? Então, quando eu, por volta dos meus 19, 20 anos, eu passei no concurso público, vim da capital, por conta do concurso eu vim transferido para Varginha, trabalhei como bombeiro durante esse período, foram 11 anos na instituição, trabalhando aqui em Varginha, também fiquei um período em São Lourenço, aqui próximo, e construí a minha trajetória. Um fato curioso é que foi em 2021, houve uma ocorrência até de destaque aqui em Varginha e também repercutiu bem na nossa região, de um rapaz que caiu na ponte do Rio Verde. Em 2021 isso aconteceu. Durante esse atendimento eu pulei nas águas do rio para poder resgatá-lo. A gente brigou dentro da água para poder tirar ele com vida, que ele realmente tinha se afogado, afundou no rio, aquela correnteza, época de chuva, e consegui tirá-lo com vida ali. Nessa ocorrência que repercutiu até o estado, inclusive esse vídeo está no Instagram, tem mais de 1 milhão de visualizações, inclusive. Através dessa ocorrência, foi em 2021, eu fui homenageado na Câmara de Varginha com o título de honra ao mérito. Esse título de honra ao mérito, pelo histórico ali da cidade, e que foi levantado, foi a 7ª pessoa a receber. Então, a minha trajetória aqui na cidade, ela se iniciou dentro da instituição, no Corpo de Bombeiros, através de um concurso público que eu vim transferido para cá. Não tinha parente, não tenho familiar aqui na região. E, através de uma ocorrência dessa, que teve um destaque, repercutiu positivamente, a gente tirou um cidadão com vida. E após isso, ingressei como candidato à época em 2024. E saímos vitoriosos. E como que foi esse seu interesse pela política? Eu sempre gostei de política, eu sempre estive envolvido com política. Eu venho de uma família política, na capital, na verdade. Desde jovem eu sempre gostei, sempre participei, sempre estudei sobre isso. É um assunto que me é muito familiar. Eu nunca tinha sido candidato, foi a minha primeira eleição. Mas eu sempre estive envolvido de certa forma, observando, estudando, sempre vi debates na Câmara, no Congresso, no Senado, projetos de lei, eu sempre me inteirei sobre esse assunto. Obviamente que, a partir de 2016, que houve essa radicalização maior na política, especialmente entre esquerda e direita, que a gente começou a analisar melhor os campos políticos, Em 2016, porque houve o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Mas eu sempre me interessei, sempre estudei o assunto, sempre me foi familiar. E nessa sua primeira eleição, já conseguiu ser eleito vereador de Varginha, está na Câmara há alguns dias. Como tem sido essa sua avaliação dessas 2 semanas em que você já está lá? Parece que aquela cadeira ali sempre esteve me esperando. É um ambiente muito familiar. É uma coisa que eu me sinto muito à vontade fazendo o que eu gosto de fazer. Não é por cargo, não é por salário, não é por dinheiro, não é por poder
que eu decidi lançar minha candidatura. Eu, na verdade, lancei minha candidatura porque eu estava indignado com o sistema político, queria fazer algo, sempre atuei junto à população, sempre atuei principalmente junto aos mais humildes, aqueles que precisam ser ouvidos, e eu estava indignado com essa situação, decidi lançar minha candidatura. Então, respondendo a sua pergunta, parece que sempre esteve me esperando isso ali. Então, eu estou muito à vontade, fazendo algo que realmente eu gosto, muito mesmo, igual eu respondi você. Não sei se é por conta de eu, talvez, já vim de uma família política, apesar que eles têm a história deles e eu tenho a minha história, eles na capital, eu aqui no sul de Minas. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas tem todo o contexto de estudo, network, então sempre você pega essa energia, né? E eu tenho gostado bastante, tenho fiscalizado bastante, já apresentei esse projeto de lei, inclusive o primeiro projeto de lei, que eu acho que vai revolucionar a cidade. A verdade, eu acredito muito nisso, que é uma coisa que estava incomodando a todos os cidadãos de Varginha, e que se for executado do jeito que tem que ser executado, eu tenho certeza que vai mudar a história de Varginha. Fala pra gente qual que é esse projeto. O projeto de lei é basicamente, resumidamente, multar todo usuário de droga que esteja usando droga em local público. É um projeto de lei, foi costurado a várias mãos. Eu digo várias mãos porque passou pelo jurídico da casa, é uma pauta, é uma matéria que tem que ser analisada os pontos de vista jurídicos para ver se tem alguma inconstitucionalidade. Só que deixando claro que matéria administrativa, o município ele tem essa competência. Quando é matéria penal, cabe ao Congresso Nacional, o que não é o nosso caso. Então, como é uma matéria administrativa que visa a multa administrativa para o usuário de droga em espaços públicos, isso é de nossa competência. Tem outros municípios, em outros locais do Brasil e outras regiões que já têm essa lei em vigor. Então, a gente pegou alguns modelos, adaptamos aqui para Varginha e eu tenho certeza que será aprovado com o apoio de todos os vereadores. Eu tenho certeza que o prefeito municipal ele não vai ser contra uma matéria que vai beneficiar a população como um todo. Porque a sociedade hoje está doente. Você não consegue sair na rua de madrugada, às vezes você está voltando de algum lugar, você não consegue sair à rua de noite, passear com seu filho no final da tarde, ir na Praça da Fonte com paz e tranquilidade. Então, enquanto uns estão livres, a maioria, dezenas, milhares, estão presos, que somos nós, dentro de casa. E eles estão livres. Os que estão usando droga, os que estão cometendo essas infrações, estão livres. E nós pagamos esse preço presos dentro de casa, não podemos nem passear, usar quadra de esportes, sair pela cidade livremente, com uma certa tranquilidade. Nem isso hoje nós podemos fazer. Então, esse projeto de lei visa corrigir essa situação, especialmente com a guarda atuando para fazer cumprir a lei. Chiodi, você foi, por uma primeira vez, muito bem votado, né? A que fatos que você atribui esses votos que você teve logo na primeira candidatura sua? Força de vontade. Muita força de vontade. Não estou falando que os outros candidatos não tiveram, mas eu tive muita força de vontade. Era uma coisa que eu queria muito que tivesse... Era o meu objetivo número 1. Eu não pensava outra coisa, era aquilo ali. Era uma obsessão em poder ganhar a eleição. Então nunca passou pela minha cabeça que eu não venceria. Tanto que eu fiquei, de 15 cadeiras, eu fiquei em 13º. 824 votos, né? Igual você falou. Sem recursos, sem apoio, sem uma primeira eleição. Não tenho família aqui. Isso é muito importante. A gente tem que considerar esse fator, né? Porque, teoricamente, a própria base do candidato ali vai ser a família dele. Então ele já tem aqueles cabos eleitorais que vão trabalhar de graça para ele, né? Ajudar. Vão ajudar. Não foi o meu caso. O meu caso, eu tive que convencer as pessoas na ideia, no campo da ideia. E se tem uma coisa que é difícil na política, é você poder convencer a pessoa no campo ideológico, ela acreditar na sua ideia e comprar essa ideia e falar, não, eu vou votar nele, e falar com outra pessoa, vota nele.
Isso é muito difícil. É a política, não é fazer politicagem, é fazer realmente a política para mudar a vida das pessoas. Ô, Cássio, agora tira uma curiosidade nossa. Como que ficou a sua situação? Você já até fez um vídeo explicando na rede social a sua situação no Corpo de Bombeiros, né? Você sai do Corpo de Bombeiros agora, continua, como que vai ser essa atuação? Eu já saí do Corpo de Bombeiros, né? Na verdade, o militar, tudo para o militar é exceção. O militar, igual o meu caso, eu tinha 11 anos de corporação. Nesse caso, eu fui reformado, ou seja, eu largo mão da minha carreira, você é aposentado compulsoriamente, vamos dizer assim, né? Então você não vira aposentado, a palavra certa é reformado. Você reforma no futuro. Se você não quiser disputar mais as eleições, você não tem essa opção mais de voltar ao serviço público como militar, como bombeiro. Então você abre mão da sua carreira para dedicar à política, nesse caso, num mandato eletivo. Ao contrário, por exemplo, do mundo civil, né? Que você fica afastado do serviço, mas eventualmente você pode retornar. Não é o meu caso. E como que foi essa carreira sua? Você falou, né? Foi premiado lá na Câmara, recebeu. Vai deixar saudades? Eu acho que, na verdade, o meu tempo como bombeiro, eu trabalhei tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha que fornecer à sociedade enquanto bombeiro, eu forneci. Foram 11 anos de instituição. Durante todo esse período, conceito máximo, teve elogio individual, teve essa questão da premiação, da homenagem aqui em Varginha. Então, enquanto bombeiro, deu o que tinha que dar. E eu vi essa necessidade, fundamentalmente, de poder fazer a diferença de outra forma. E aí entra no que eu falei anteriormente. Não foi pelo dinheiro, não foi pelo poder. Se for questão financeira, salário, bombeiro. É compatível o salário com o cargo de vereador. Só que tem um porém, lá você ainda tem a segurança de uma carreira longeva, sem riscos de ser exonerado, perder, né? Enfim, é uma carreira... O mandato do vereador são 4 anos, né? Isso. O garantido são os 4 anos. São 4 anos, mas a gente fazendo um bom trabalho, e eu creio que eu já estou fazendo um bom trabalho, a gente tem tudo para ser o mais votado na história de Varginha, né? Então é o nosso objetivo. Cássio, você tem alguma bandeira específica que você pretende trabalhar durante o seu mandato? Tenho, e essa pergunta é muito importante. A partir de 2016, por todo esse contexto político que vivemos, né, a polarização sempre aconteceu, de esquerda, direita, isso sempre aconteceu. As pessoas não se recordam disso, mas sempre houve isso, desde a redemocratização, desde 89, sempre houve polarização. Agora há mais divulgação, as pessoas falam mais, né? Divulgam mais, mas sempre houve, né? Sempre houve, só que a radicalização, ela acontece especialmente a partir de 2016, com o impeachment da Dilma, e 2018 com a eleição do Bolsonaro, que ele pega essa pauta da direita e aí começa até hoje essa radicalização entre esquerda e direita. E eu acho que isso é muito ruim, é extremamente ruim a nível político. Veja, não tem sentido eu não sentar com alguém, ainda mais a gente que é do legislativo, porque ele acredita em pautas que teoricamente a esquerda cooptou aquilo. Ou, teoricamente, a direita cooptou aquilo. Não. Você tem que sentar com ambos, articular, ver o que é melhor para o município. E não interessa se é esquerda, se é direita, se é progressista, se é conservador. Não interessa. O que interessa é a pauta nacionalista. O que é importante para o Brasil? O que é importante para Varginha? Essa questão de droga. Faz diferença se um cara do PT, um vereador do PT, votar favorável a que multe um usuário de droga no projeto de lei, aprova esse projeto de lei junto conosco, não vai ter problema nenhum, porque ele está pensando no bem do município. Então eu acho que a gente tem que deixar de lado essa radicalização. Eu acho que tem que existir a polarização, porque numa democracia isso é muito importante. Você tem que ter esse conflito de ideias, que os debates fiquem no campo das ideias. Isso é muito importante.
e haver o diálogo. Isso é fundamental. Cássio, e ainda falando a respeito disso, quais são as suas primeiras impressões aí que você teve, né, nesses primeiros dias deste grupo que está lá nessa legislatura da Câmara? Eu percebo um ambiente muito bom para trabalhar. Eu vejo que os vereadores, eles têm já as suas rotinas todas definidas, toda a assessoria já sabe o que fazer, todo o grupo da Câmara já sabe o que fazer. Então, eu os vejo trabalhando, desde o momento que eu chego lá na Câmara, desde o momento que eu saio, eu vejo todo mundo trabalhando. Então, isso é muito bom para a cidade. Ninguém estaria à toa, tá todo mundo trabalhando, dedicando, isso é muito importante. A impressão que eu tive, e eu tive até o momento um bom relacionamento com todos os vereadores. Inclusive articulando a respeito também desse aprovação do projeto de lei que vai ser apresentado, que foi apresentado, que visa multar os usuários de drogas nos espaços públicos. Então, a gente já senti que teve uma abertura, uma receptividade, uma abertura com todos, praticamente. E quais são as suas expectativas agora? Assumindo a cadeira da Câmara, além desse projeto, quais são os próximos passos que o Cássio tem dentro da Câmara Municipal de Varginha? Bem, é fazer com que a política pública chegue, principalmente nas regiões mais periféricas, isso é muito importante. Fazer com que as pessoas que não têm voz nessa cidade tenham voz, tenham representatividade, especialmente as mulheres vítimas de violência doméstica, essas questões da pauta animal, trazer uma delegacia, a delegacia animal, tem um ambiente, um espaço físico para receber essas denúncias, que tenha um hospital veterinário gratuito para as pessoas levarem seus animais. Então, são pautas de ações sociais e que visa principalmente o interesse do público mais carente, mais humilde, que eu acho que na minha forma de trabalhar é o que necessita. Levar a política pública para aqueles que não têm voz, principalmente para a região periférica. Cássio, e para as pessoas que estão nos assistindo agora, se quiserem falar com o vereador Cássio Chiodi, de que forma que elas podem estar fazendo esse contato? Boa. Vocês podem estar entrando lá no Instagram, Cássio Chiodi. Vocês podem estar entrando diretamente em contato com a nossa assessora, com a assessoria, lá no gabinete, na Câmara, que a gente responde a todas essas solicitações e essas demandas. Especialmente naquelas solicitações que entrem questões como denúncias, fiscalizações de repartições públicas e demandas de interesse coletivo da cidade aqui, do munícipe de Varginha. E a gente está vendo aí no seu colete fiscalizador. É isso que o povo pode esperar do Cássio? Com certeza. Eu acho que faltava um vereador realmente que pegue essa pauta, especialmente de fiscalizador. Obviamente, a questão de projeto de lei, apresentação de requerimentos, indicações, isso é muito importante, mas que fiscalize todas as repartições públicas, os espaços públicos, porque é isso que a sociedade espera. Que o serviço público seja entregue, que um prédio público esteja em condição para abrigar aquele servidor público, que aquele prédio, espaço público, tenha condições para receber, às vezes, o seu menino que está estudando ali, está numa creche, então, uma UPA, um bom pastor, que esteja apto, um ambiente saudável para receber o público. Então, eu acredito muito nisso, que a população, ela espera de você, vereador, do seu vereador, que veja todas essas questões e tome as providências que tiverem que ser tomadas. Então, vereador, a gente agradece a participação, né? Deseja boas-vindas nesse mandato e estamos à disposição aí para a gente estar divulgando as ações do vereador Cássio. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Cássio. E você continue acompanhando aqui as redes sociais, os canais de comunicação da Câmara Municipal de Varginha, que em breve nós voltaremos com mais um bate-papo com o vereador. Até mais. Até lá!